existe uma parcela da população que não se reconhece no corpo que nasceu. O assunto do Viver Bem de hoje continua com o tema identidade de gênero. E para isso, continuamos com o nosso time de especialistas, né, de personalidades que entendem sobre o assunto. A Morgana D'Artibali, que é enfermeira e professora universitária, participa dos Conselhos Estaduais de Prevenção e Tortura em Defesa das Mulheres, além de ser vice-presidente do projeto Filhas do Boto Nunca Mais. Temos também o Gilberto Campelo, que é defensor público pelo estado de Rondônia e diretor do Centro de Estudos da Defensoria Pública Estadual. Graduado antes de atuar em Rondônia, ele atuou por 3 anos na Defensoria Pública do estado do Acre. Temos também Laure Miranda, que é a primeira mulher trans da região norte com mestrado e cursando doutorado. É servidora pública, professora de história, militante e pesquisadora de gênero e sexualidade na Amazônia. E Mahamoud Baidun, psicólogo clínico e sexólogo, mestre em psicologia e especialista em terapia sexual e clínica psicanalítica. Então, o nosso debate retorna hoje aqui na tela da SIC TV, falando sobre esse tema que sentimos que havia necessidade de continuar, né? Com tantas discussões, com tantos pensamentos diferentes, com a falta da informação principalmente. A gente segue hoje, então, falando um pouquinho sobre este tema. Para a gente relembrar o tema de hoje, vamos mostrar novamente episódios, histórias de pessoas que enfrentaram um desafio interno, um desafio social e que contam como se sentem hoje. Eu tinha uma amiga que ela percebia que eu era diferente. E quando a gente era criança ainda, ela pegou e falou: não, vamos escolher um nome para te chamar masculino, porque ela sabia que eu me sentia à vontade assim. E ela escolheu esse nome. Ela me chamava de Biel. Meu pai é árabe. O pai veio de Jerusalém com 23 anos. Na verdade, Fahima é o nome da minha avó. Olha só o peso que eu tenho, né? De ter herdado o nome da avó. Sou a Fabiola, sempre fui Fabiola. A minha mãe, ela sempre acompanhou todos os meus processos, desde as minhas dúvidas até eu finalmente me aceitar. Às vezes eu chegava na escola, quando eu via alguém assim me olhando diferente, eu ficava com medo, né? E às vezes tinha algumas meninas todas que estudavam junto comigo, que os meninos batiam nelas. Eles batiam nela, então aquilo ali me gerava medo. Aí o que eu fazia? Eu me trancava. Eu ficava reprimida. Que eu sempre era o mais calado, que sentava lá na frente, ficava quieto. Eu não sofri preconceitos por parte do corpo docente e tampouco dos alunos. Deixei as escolas pela pressão, né? Mais pela pressão das escolas do que da minha família. E antes de ontem que eu vim contar a primeira vez para ela: não, mãe, não foi isso não. Ela pensava que eu tinha deixado a escola porque eu tinha preguiça de estudar. Eu não estudei mais, na minha época. Porque por isso, a gente sofria violência. Para mim, ser um homem trans é você simplesmente ter nascido no corpo errado. E você se identificar, o seu cérebro é de um homem, mas o seu corpo não é. Eu vivia uma vida um pouquinho escondida pelo medo, né? Pelo medo do que as pessoas iam falar, pelo medo do que a minha família, qual seria a reação da minha família. Eu passei por uma fase no qual eu já fui gordinho, eu me olhava no espelho, eu não me via como o tamanho que eu tinha, então toda uma visão distorcida, eu não me via com o sexo no qual eu tenho ainda, né? Então tudo para mim foi um pouco mais complicado. Ele às vezes tem medo de andar na rua, mas ele também tem coragem. Eu diria para ele tomar cuidado, mas para não ter medo que o futuro é grandioso, que Deus ele é maravilhoso com ele. Essa pessoa aqui é a pessoa que eu sempre fui, né? Séria, bonita, só não era loira, tá? Que loira eu fiquei agora. Eu me sinto uma pessoa maravilhosa, uma pessoa realizada e
e não vai tirar o meu sorriso, nada vai tirar a minha alegria. Que eu quero buscar os meus sonhos, as minhas conquistas. A Fabiola, futura assistente social, bonita, cheia de vontade de trabalhar e com um futuro brilhante pela frente. Nunca desistir. Porque agora que ele se encontrou, ninguém consegue segurar ele. Obrigado também. Hoje a gente é incrível. Bom, a gente mostrou, né, esses relatos no programa anterior, revisando um pouquinho hoje para a gente voltar ao nosso debate. Mas outro ponto que chama a atenção para mim ali na matéria, gente, é falando sobre essa questão do nome social. Farrima virou, do dia da nossa gravação, Farrim. É um desafio também essa alteração? Sim. Até pouco tempo era necessário uma briga judicial para se alterar o nome social, se colocar o nome social no registro de nascimento. Hoje o procedimento foi simplificado. Hoje você consegue, a pessoa trans consegue alterar o nome indo a um cartório. Fazendo o procedimento, leva a documentação que o cartório exige e consegue administrativamente sem a necessidade de uma ação judicial que expõe a pessoa a situações constrangedoras, ouvia testemunhas, tinha que ouvir, enfim, para a pessoa se colocar como ela era, precisava outras pessoas dizerem o que ela era. Então, enfim, era uma situação constrangedora ali dentro de uma sala de audiência. Hoje esse procedimento não existe mais e se faz dentro do cartório. Falando assim parece bem simples, mas infelizmente não é tão simples assim na realidade, né? Também pela falta de preparo que muitos cartórios a gente ainda enfrenta no dia a dia da Defensoria Pública. A gente verifica que os cartórios ainda não estão preparados para essa novidade, vamos dizer assim, essa novidade jurídica, que é a alteração do nome, a inclusão do nome social nos registros civis administrativamente em cartório. Mas, enfim, também sem a necessidade de cirurgia, que antes era exigido, sem a necessidade de laudos psiquiátricos e laudos psicológicos também. Enfim, o procedimento foi simplificado. Muito bem, estamos falando sobre identidade. O Viver Bem vai para a sua primeira pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o programa Identidade. No bloco anterior falamos um pouquinho sobre essa questão do nome social. O Dr. Gilberto explicou, né, os caminhos jurídicos, que existe hoje essa possibilidade com uma facilidade aparentemente existente, mas há desdobramentos de todo esse processo, doutor. Por exemplo, a gente tem o Júlio, que acabou de terminar o ensino médio, vai conseguir aí alterar toda essa documentação anterior ou vem uma alteração somente do registro, questões de diplomas, que são muito importantes para essas pessoas? Com a alteração do registro, que vai mudar tanto o nome como o gênero na certidão de nascimento, com esse documento, com a certidão de nascimento, ele altera todos os demais documentos. CPF, RG, título de eleitor, a documentação do dia a dia, conta de energia, conta de água. Então, toda a realidade social dela, no que trata do nome, pode ser modificada, vai ser alterado com essa certidão de nascimento. Porque a certidão de nascimento ela é o documento originário, que vai alterar, que constrói os demais documentos, né? Então, com essa alteração, se consegue a alteração dos demais documentos. Quer complementar, Morgana? Então, é bom... Gente, isso aqui é uma novidade até pra mim, e estou sentindo, acredito que muita gente não saiba. Por isso que é bom a gente respaldar bastante. Ou seja, a partir de agora, o que acontecia? Antes você só conseguiria via cartório a questão do nome social, mas você não conseguia a questão do quê? Da modificação do seu nome por via administrativa. Agora, parece que desde o ano passado, já está conseguindo. Existem pessoas com dificuldade, por exemplo, para colocar na conta de luz o seu próprio nome. Então, assim, gente, existe esse respaldo. E agora eu te faço uma pergunta. Caso eu chegue lá, quero modificar meu nome, quero ir no cartório, e, digamos assim, de alguma forma alguém se negue, ou haja algum tipo de dificuldade, ou tenha dificuldade após a transformação,
né, da minha realização como um indivíduo, da minha própria identidade, e eu tenha, digamos assim, uma certa rejeição, porque existe aquela coisa. Existem pessoas que olham pra você, né? Digamos assim, eu me vejo como mulher, eu sou uma mulher, eu sou um homem, não independente dos meus órgãos sexuais, mas a minha identidade, mas ainda utilizam o gênero oposto. O que eu posso fazer com essa pessoa? E outra coisa, o que eu posso fazer numa negativa administrativa? Se eu tiver todos os documentos, eu procuro quem? Procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um dos órgãos que atua junto aos cartórios, né? A gente faz o atendimento da população minorizada, que está incluída a população trans. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dificuldade, ou até mesmo algum tratamento, como você falou, algum tratamento discriminatório, basta procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela está no estado inteiro, em todas as comarcas do estado, então pode procurar a Defensoria Pública para receber orientações sobre a questão da documentação. São 15 documentos que os cartórios exigem, então às vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir essa documentação, então a Defensoria está ali para auxiliar e dar essa assistência. Sim. Outro ponto que nos chama a atenção é que na nossa matéria, nos nossos relatos, são todos personagens com um bom encaminhamento profissional, uma carreira já sólida, com exceção do Júlio, né, por ter acabado de sair do ensino médio. Mas essa também não é uma realidade, né, dessa comunidade, das pessoas trans. Não é uma realidade da maioria, né, Lauri? Não, não é a realidade da maioria, porque, assim, nós, né, inclusive eu que estudei em escola da periferia, né, fiz tudo que menino fazia, tudo, jogava bola, brincava com os meninos na rua, empinava papagaio, né? Então eu tinha uma identidade diferente, né? Só que meu comportamento tanto dentro de casa como fora na escola era um comportamento feminino. Então isso tudo acaba trazendo problemas, né, para a nossa questão de identidade, de aceitação, né, com relação aos colegas. Eu sofri muito bullying e muitas sofrem, por isso que muitas não conseguem concluir o ensino fundamental nem o médio, né, poucas conseguem alcançar a escolaridade almejada pela sociedade. E é por isso que talvez nos cause a impressão que somente determinadas profissões podem ser executadas por essas pessoas. Sim, porque e quando essas profissões são executadas, né, na concepção da sociedade, quando as pessoas veem uma trans, veem uma travesti, sempre liga ela à prostituição ou à criminalidade, né? E já são então a área da beleza, né? A área da beleza, né? Salão, não que seja uma profissão melhor ou pior, sim, mas parece que só se encaixa naquele segmento. Por exemplo, quando eu falo que eu sou professora, concursada, fiz psicopedagogia, fazendo doutorado. Agora no doutorado, então as pessoas já começam a me olhar diferente, né? Já começam a me tratar como se eu fosse, né, uma novidade, né? Essa sim, né? Essa tem futuro, beleza, mas e aquelas que estão lá no ponto de trabalho, né? Que é a prostituição, que para mim é um trabalho como um qualquer, né? Porque é daquilo que elas sobrevivem, é aquilo que elas se mantêm, né? Mas por que elas estão ali? Né? Por falta de políticas públicas, por falta ainda de avanço nas questões dos poderes públicos, né? Os órgãos que estão trabalhando em prol ainda precisa mais ter um olhar mais avançado com relação a políticas públicas, principalmente para os transgêneros, né, que são as que são mais marginalizadas dentro dessas questões de identidade. Eu penso que a nossa discussão precisa ser muito aprofundada, que a gente não deve apenas dar a visibilidade às pessoas trans, mas a gente precisa discutir também empregabilidade das pessoas trans, acesso ao ensino superior, saúde mental das pessoas trans, porque elas são mais suscetíveis a desenvolver transtornos mentais, suicídio também, como que fala a taxa de vida? 35 anos. Mas não é expectativa de vida. Expectativa de vida das pessoas trans é 35 anos, sendo que para as pessoas cis é de 75 anos, então elas vivem menos que a metade do que nós cisgêneros. Então, tudo isso precisa ser discutido. A gente precisa sair da questão conceitual e da visibilidade e aprofundar mais essas questões.
conclamar também a iniciativa privada. Eu ia até Lauri perguntar falou... sobre como está a questão de preconceito do empresariado local. Sim, a gente, semana passada, a Defensoria Pública organizou, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, um seminário de visibilidade trans e esse assunto foi tratado lá, né? A dificuldade que as pessoas trans têm também de acessar o mercado de trabalho da iniciativa privada. Então, é necessário também conclamar os empresários, principalmente os empresários locais, para ofertarem vagas para as pessoas trans. O Ministério Público do Trabalho tem feito um trabalho também nesse sentido de conscientização do empresariado local para que seja, sim, oportunizado vagas, até como já está acontecendo nacionalmente, né, uma grande rede de lojas ofereceu recentemente mais de 1000 vagas exclusivas para pessoas trans e travestis. Então, assim, a gente pede também que o empresariado daqui de Rondônia também tenha essa visão de oportunizar esses empregos. Depois do intervalo, a gente volta com outro tema bem delicado, né, para discussão aqui, para agregar a nossa discussão. A conversa vai ser sobre a utilização do banheiro. Então, você de casa, não saia daí. Já estamos de volta com o tema identidade. No bloco anterior perguntei, aliás, já lancei a nova discussão, né? A utilização do banheiro, senhores. Como estamos em relação a este tema? O STF tá para decidir essa questão, né? Chegou até o Supremo Tribunal Federal. O processo era em relação a uma mulher trans. Uma mulher trans poderia usar um banheiro feminino. A discussão é essa, né? E está parado, aguardando a boa vontade deles lá em cima decidirem, né? Mas eu acho até que a Lauri pode falar melhor da realidade, como que é, assim, não sei. Posso falar da questão jurídica, né? Já existem inúmeras ações de danos morais julgadas procedentes em favor de pessoas trans que tiveram esse direito de uso do banheiro negado. E a gente está aguardando o STF bater o martelo sobre isso daí, que já é uma realidade. Então ele vai acabar chancelando uma realidade do dia a dia, né? Lauri, saindo da questão jurídica para a realidade. Para a sociedade. Então, assim, quando eu fiz a transição aos meus 17 anos, que eu fiz todo o tratamento hormonal, né, sem acompanhamento endocrinológico, eu só vim fazer tardiamente esse acompanhamento que faço até hoje. Antes, eu não entrava no banheiro feminino, por receios. E tanto que, assim, eu só entrava no banheiro masculino quando eu não tinha nenhum menino lá, né, com vergonha, com receio de acontecer algo, né? Mas quando eu fiz a transição, a partir dos 18 anos, eu comecei a entrar no banheiro feminino sem nenhum problema, em festas, na faculdade, hoje no meu ambiente de trabalho. Mas talvez as mulheres sejam mais sensíveis para essa aceitação, Então, né? assim, eu não tive nenhum problema até o presente momento com relação ao uso do banheiro feminino, porque eu entro lá para me maquiar, para fazer xixi sentada, né? Eu não entro lá para mim, como muitos pensam, né, que a trans ou a travesti entra dentro do banheiro feminino, que é para ficar, dar em cima das meninas, dar em cima das mulheres. Jamais, né? Então nós entramos lá para se olhar no espelho, para se maquiar, né? É uma questão de feminilidade o uso do banheiro, né? Para nós transgênero, né? Mas tem muitas que ainda passam por constrangimento. Talvez não seja o mesmo para o outro tipo de mudança. Principalmente, né? As travestis. As travestis são as que mais sofrem discriminação com relação ao uso do banheiro feminino. Aí vira chacota, né? Aí, aquele traveco tá entrando dentro do banheiro feminino, tá no banheiro errado, né? Isso eu já ouvi com relatos de amigas, né? Então, essa questão do banheiro, ela é muito complexa, principalmente no ambiente escolar, né? Porque eu sou professora, já dou aula na zona rural, e assim, lá na minha escola já aconteceu de a trans sofrer discriminação, né? Um homem trans, no caso, sofrer discriminação porque ele entrou dentro do banheiro masculino, né? Então os meninos começaram a bulinar ele, né? Porque ele estava no banheiro errado, porque ela era menina, tinha que ir para usar o banheiro feminino. Então isso é uma questão que ainda está enraizada, esse preconceito, né? E que nem toda a sociedade, uma grande parcela, não aceita.
essa questão de, principalmente as travestis usar o banheiro feminino ou os homens trans usar o banheiro masculino, por exemplo. Já aconteceu vários episódios aqui nas escolas de Porto Velho mesmo, principalmente nas escolas polos, que são as escolas que têm mais trans e homem trans, mulher trans e homem trans, né, dentro do ambiente escolar. Então, isso é um debate muito complexo, muito amplo, que tem que ser socializado com a comunidade escolar, com a comunidade familiar, com os pais, né, para que possamos avançar nesse termo. Morgana, você que vem dos movimentos sociais, como estamos em relação às políticas públicas? Por exemplo, esse poderia ser um fato já trabalhado na escola, de criança, para que haja uma... O Brasil Sem Homofobia, ele já tem ali um determinado projeto, no caso do Ministério dos Direitos Humanos, tem uma portaria que já faz uma orientação em relação a essa questão do uso do banheiro, né? Mas, assim, é uma coisa que, na prática, ainda há uma resistência muito grande. Aqui, eu diria que é bem relativo do local, do ambiente, onde... Mas sempre... Porque, assim, às vezes o preconceito, ele existe, mas ele é velado. Às vezes não é escancarado. Às vezes a pessoa não vai chegar, fechar a porta do banheiro e dizer assim, não entra. Mas no momento em que essa pessoa está entrando, entrar, né? Ou ela sai, a maneira como ela te olha, a maneira... Porque o desrespeito, ele pode ser feito de várias formas. As pessoas têm que entender uma coisa. Se não te afeta, se diz respeito só a mim, se não afeta a sua vida, não afeta a sociedade, não faz mal a ninguém, não importa se aquilo você acha certo ou não, respeite, porque aquilo não diz respeito a você. Diz respeito somente ao indivíduo. E você vive numa coletividade, você vive numa sociedade. E se você vive numa sociedade, você tem por obrigação seguir normas e parâmetros de comportamento e aceitar as escolhas do outro, desde que elas não te afetem. Doutor, para a gente encerrar o bate-papo de hoje, qual é o papel da Defensoria dentro de todo esse contexto? Bom, a Defensoria Pública ela tem como função assegurar a assistência jurídica à população carente e também a promoção de direitos humanos. E aí a questão da população trans entraria dentro da promoção dos direitos humanos. Então, a Defensoria Pública acolhe essas pessoas, faz uma orientação jurídica, faz os encaminhamentos necessários para suas demandas, seja para demanda de nome, seja para demanda de empregabilidade, seja para demandas sociais, de benefícios, enfim. A Defensoria Pública ela anda de mãos dadas com a população trans e a gente sempre fala que as portas da Defensoria Pública são abertas também para a população trans. Se sintam à vontade. Mais uma vez, agradeço aos senhores pelo nosso debate. Realmente foi muito enriquecedor. Infelizmente, o tempo é curto, mas acredito que seriam assuntos que renderia por muitos e muitos outros episódios do nosso programa. Agradeço. Obrigado. Agradeço a você de casa que nos acompanha sempre na tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta com um novo tema. Aguardo você, viu? Ótimo fim de semana.